Sem dúvida, uma das declarações mais conhecidas e emblemáticas do Senhor Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas você sabe quem foi a pessoa que provocou essa declaração? É curioso quando nós descobrimos que esta pessoa não foi o apóstolo Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Maria, mãe de Jesus. Quem teria sido a pessoa que provocou esta declaração? Ao responder uma pergunta que a pessoa lhe fez, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer saber mais sobre esta pessoa que provocou essa declaração de Jesus, entre muitas outras coisas que vamos falar sobre esta declaração, fique comigo. Porque está começando mais uma videoaula da série de lições. Nós vamos aqui já projetar para você na tela, porque nós sempre apresentamos o nosso roteiro. Hoje a lição tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Olha aí, lição de número 9 da nossa série de lições bíblicas adultos da CPAD. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e você é muito bem-vindo ao meu canal. Lição 9 do dia 1º de junho, claro, dia 1º de junho é o dia que vamos estudar, se Deus quiser, de maneira presencial. Mas aqui no canal nós já estamos antecipando para que você possa ir estudando, ir se familiarizando com o texto bíblico, e a nossa proposta aqui sempre é uma proposta, claro, de explicar cada ponto da lição, mas apresentar também subsídios para que você, que é professor principalmente, tenha aí recursos para poder explicar melhor cada lição desta série da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Evangelho de João e chegamos à lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Nós já vamos iniciar e eu convido você primeiramente para a leitura do nosso texto áureo. Peço-lhe que curta esse vídeo, também que o compartilhe se você desejar, inscreva-se no nosso canal e para você que já é inscrito, fica também o convite para você se tornar membro e ter benefícios. Um deles é justamente ter acesso aos nossos estudos, o nosso acervo de estudos, que, modéstia à parte, é um acervo muito rico e eu creio que os irmãos que são membros estão contentes de ter acesso a este acervo. O caminho, a verdade e a vida. Texto áureo. Disse-lhe Jesus, eu sou, disse a quem? Não é? Disse-lhe, tá vendo? Aí nós vamos saber quem foi a pessoa que provocou essa declaração de Jesus. Claro que é uma declaração aplicável a todos que querem conhecer o caminho, a verdade e a vida. Claro que essa palavra se destina a todos, mas Jesus falou estas palavras originalmente a uma pessoa. Olha aqui, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Que maravilha! Então, vamos lá, iniciando então. Aí está o título da lição, o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos seguir aqui, começando na introdução, com o nosso roteiro. Repito, se você quer, você vai ver que o nosso roteiro tem muitos pormenores. E se você quer estudar, a melhor coisa é você ter acesso a esse nosso material. Falo isso, claro, modéstia à parte, não é? Bom, ainda nessa introdução, é importante nós observarmos que estamos tratando, já desde a aula anterior, claro que não tínhamos entrado ainda no sermão de Jesus propriamente, mas já no contexto
do último sermão de Jesus antes de ser preso. O último sermão de Jesus está justamente em João capítulos 14 a 16, e ele se conclui com uma oração sumo sacerdotal, que está lá no capítulo 17, em que Jesus, orando ao Pai, ele intercede por seus discípulos e também por nós, por extensão. Então nós vemos que após os eventos mencionados na primeira parte do capítulo 13, que menciona justamente o chamado lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, o mestre os avisou de que um deles o trairia. Será que foi este que provocou a declaração de Jesus, o traidor? Não, também não foi este. Mas o mestre avisou os discípulos que um deles o trairia. E assim que esse traidor, Judas, deixou o recinto, deu início ali o Senhor deu início ao seu último sermão. O último sermão antes de ser preso. E esse discurso, chamado discurso do cenáculo, começou justamente no cenáculo. Só que, curiosamente, por mais que ele seja denominado discurso do cenáculo, ele não foi apresentado totalmente no cenáculo. Ele começou a ser apresentado no cenáculo, mas quando Judas ele partiu para dar sequência ali àquele plano que ele tinha urdido com os inimigos do Senhor, quando Judas pôs em execução, de fato, a sua traição para consumá-la, Satanás encheu o coração de Judas, diz a Bíblia. Quando isso aconteceu, Jesus falou: levantai-vos e vamos daqui, porque o inimigo virá nos buscar, então nós vamos lá para outro lugar. E a caminho do Getsemane, diz a Bíblia, Jesus continuou apresentando esse conhecido sermão do cenáculo, discurso do cenáculo, ou último sermão de Jesus. Então, assim que ele concluiu o sermão, ele fez uma oração sumo sacerdotal ainda antes de chegar ao Getsemane. Em boa parte desse discurso, Jesus emprega a tática de pergunta e resposta. É interessante isso. Por isso que eu fiz até essa provocação no início. Quem fez a pergunta para Jesus responder? Porque Jesus estava ali justamente perguntando, respondendo. Os discípulos perguntavam e 4 deles acabam tendo uma participação mais efetiva, não é? Pedro, Filipe, Tomé e o próprio Judas. E aí eu já dei uma dica de quem pode ter provocado a declaração de Jesus. Mas ele então estava usando essa tática de pergunta e resposta, que é conhecida hoje como método socrático de ensino, o qual enfatiza prontidão para aprender, porque foca na necessidade do aluno, diz Elmer Towns. Vamos adiante. Qual é o objetivo, ou melhor, o objeto da nossa presente aula? Nós vamos tratar, claro, do último sermão de Jesus, mas de uma parte específica que é justamente aí essa perícope, versículos 1 a 11 do capítulo 14. Então, a 9ª lição gira em torno dessa perícope, com destaque para os primeiros 6 versículos. Por quê? Porque nestes, além dessa emblemática declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6, nós temos também, e vai ser um ponto importante da nossa lição, temos a promessa gloriosa do arrebatamento da igreja nos versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Veja, trasladação. Vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aí é muito importante também nessa perícope. Ou seja, nessa passagem, então, João 14, versículos 1 a 11, e especialmente os versículos 1 a 16, nós temos 2 das mais importantes ênfases soteriológicas, ou soterológica e escatológica, ou
Na verdade, a escatológica vem primeiro, né? Escatológica e soteriológica, respectivamente, as quais antecedem declarações igualmente emblemáticas no campo paracletológico. Então veja como o sermão, esse último sermão de Jesus é importante, porque você tem tanto soteriologia como paracletologia e escatologia. Veja que importante, então. Você tem, na verdade, a nossa salvação, ela tem 3 tempos e 3 aspectos. No passado tem a ênfase soteriológica aí da nossa justificação e também a nossa regeneração. No presente a ênfase é progressiva, a nossa santificação, mas tem o futuro, a nossa glorificação. É importante observar que esses 3 enfoques você encontra no último sermão de Jesus. Hoje nós vamos enfatizar sobretudo a parte soteriológica e também um pouco da parte escatológica. Escatológica, sendo que a parte paracletológica está nos capítulos 14 e 15, mais precisamente, que é justamente ali, ou são justamente as passagens que falam do Paráclito, o nosso Consolador, ou o outro Consolador, já que Jesus também é Consolador. E falando em Consolador, o primeiro tópico é justamente consolo e promessa do Senhor Jesus. Primeiro ponto, o caminho, a verdade e a vida. Esse ponto é apenas um ponto de abertura, porque ao longo dessa lição nós vamos falar do caminho, a verdade e a vida. Esse primeiro ponto que abre esta abordagem, nós temos que observar aí ainda, falando um pouco do contexto, nós vemos que Judas, decidido a entregar o mestre e possuído por Satanás, diz o texto, ele deixou o cenáculo e Jesus então passou a transmitir as últimas instruções antes da cruz, agora aos 11, já que Judas já não fazia mais parte do colégio apostólico. Aí ele já saiu não somente da presença de Jesus naquele momento, mas ele já deixou o colégio apostólico. Ele deixou, se bem que o termo 12, os 12, é usado até por Paulo lá em 1 Coríntios 15, porque esse termo ficou conhecido como um sinônimo do colégio apostólico, mas ali já não estavam mais os 12. Quando Paulo refere-se ali à ressurreição de Jesus, que ele apareceu aos 12, na verdade ele apareceu aos 11, porque Judas já tinha até, naquele momento, ele já tinha até se suicidado. Então veja, em seguida eles cantaram um hino e partiram para o Monte das Oliveiras. Aqui um parêntese que eu abro, que eu acho interessante, esses detalhes. 2/3 do ministério de Jesus, se você estudar os evangelhos, você vai ver que 2/3 do ministério de Jesus foram dedicados ao ensino e à pregação. Jesus sempre estava pregando, estava ensinando, mas veja que ele também gostava de cantar. Antes de deixar aí o cenáculo, eles cantaram um hino. Eles cantaram um hino, deve ter sido então a segunda parte aí do Halel, Salmo 113 a 118, usualmente cantada no encerramento da Páscoa. Mas ainda no cenáculo, após a saída de Judas, veja, esse comentário que eu fiz é porque até como eu sou um crítico muitas vezes da música, quando ela é executada fora do seu lugar, muita gente pode pensar que eu também sou contra a música. Veja, eu não sou contra, como também o Senhor Jesus não era contrário à música. Mas veja que 2/3 do seu ministério foram dedicados à pregação, ao ensino da palavra. Então a música ela tem o seu lugar, mas não ao mesmo tempo, não competindo com a palavra. Porque, irmãos, a exposição da palavra ela é suficiente. Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem colocar música ao mesmo tempo em que a palavra é exposta. Isso eu sempre vou combater, porque não tem o menor sentido. A música não é neutra, a música tem mensagem. A música atinge, a música condiciona o ambiente. A música manipula,
porque muita gente, estou usando esse verbo forte porque na verdade estão usando a música para manipular. Agora, o pregador que se preza, ele não precisa de condicionar o ambiente, ele não precisa de fazedor de fundo para ele pregar. Paulo não consta que ele precisava de um fazedor de fundo para pregar, Pedro, Jesus muito menos, e naquela época tinha música. Se no tempo de Eliseu, que muitos citam, já tinha o tangedor, por que no Novo Testamento também não teria? E lá no caso de Eliseu, muita gente usa aquele texto fora de contexto, né? Porque ali era uma profecia, não era uma exposição da palavra. E não consta também que o tangedor continuou fazendo ali um solo para Eliseu continuar profetizando. Diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu quando o tangedor tocou a música, mas Eliseu depois profetizou. Agora, não era esse o meu assunto, mas se você quiser imitar os profetas do Antigo Testamento, então imite em tudo. Porque Jesus falou que os profetas e a lei duraram até João, ou seja, o ministério profético dos tempos, nos moldes do Antigo Testamento, o ministério profético nos moldes do Antigo Testamento se encerrou. Hoje existe profecia, claro, existem profetas, mas nos moldes do Antigo Testamento já encerrou. Agora, se você quiser imitar os profetas nos moldes do Antigo Testamento, tem que imitar o Isaías. Será que você está disposto a imitar Isaías? Imitar Ezequiel, imitar Oséias, não somente Eliseu no que tange essa questão aí, que muitos usam, né? Às vezes as pessoas usam as palavras de Deus, partes da palavra de Deus, de maneira conveniente. Mas vamos avançar aqui. Então Jesus, depois disso, ele transmite importantes ensinamentos aos 11 e respondendo a uma pergunta de Tomé, finalmente chegou aí o momento de dizer quem provocou esta frase emblemática do Senhor Jesus. Respondendo a uma pergunta de Tomé, o mestre pronunciou uma das frases mais importantes do Evangelho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ela, claro, resume todas as declarações soteriológicas que Jesus tinha dito até então, registradas no Evangelho de João. Mas vamos adiante. Ponto 2. Já agora, pormenorizando essa ênfase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, começamos aí, na verdade, a analisar a perícope propriamente, e aí vem a parte do consolo num cenáculo de angústia, porque Jesus estava se despedindo. Os discípulos ali estavam, claro, tristes. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele estava turbado. Sabendo que chegara a sua hora, Jesus mesmo estava angustiado. E ele objetiva deixar seus discípulos, claro, prontos para os horrores das próximas 24 horas. Como seriam difíceis aquelas 24 horas. E também comissioná-los para a sua subsequente missão para o mundo, diz Osborne. Os discípulos estavam preocupados e com medo. Jesus lhes dissera que haveria de morrer. Veja. Ele, então, os tranquilizou, mesmo naquele momento de dor, de dificuldade, ele mesmo estava turbado, mas ele diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Claro que a palavra coração aí, não se turbe o vosso coração, no grego cardia, não tem nada a ver com esse órgão muscular do tamanho de um punho, né? O órgão do sistema circulatório, que bate cerca de 70 vezes por minuto, que bombeia o sangue, mas é uma referência, na verdade, ao centro da vida consciente da pessoa, em seus aspectos moral, intelectual, volitivo e emocional. Era uma forma judaica de expressar a ideia da personalidade de alguém. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Preparado está o meu coração, ó Deus, disse o salmista. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei, e assim por diante. Mas vamos pormenorizar aqui então essa declaração de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui nós temos o antídoto para vencer a tribulação
ou a turbação, perdão, do coração, que é crer no Deus Trino. Alguns pregadores dizem que é um pecado ter um coração perturbado, mas se isso for verdade, então o próprio Jesus era um pecador, já que seu coração estava perturbado. Aí dizem esses textos, o que ele está dizendo é que não devemos permitir que nossas preocupações nos consumam, diz Osborne acertadamente. Há muitas coisas hoje que nos fazem sentir medo e até pavor. O antídoto para não turbar o coração, portanto, é crer em Jesus Cristo, nosso ajudador. A Bíblia diz o quê? Lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então vamos crer em Jesus, porque ele é o nosso ajudador. Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no controle da nossa vida, suportamos as provações. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Outro ponto, o que significa essa frase, vou preparar-vos lugar? Talvez esta seja a frase mais difícil às vezes de entender, quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar, quer dizer, os lugares ainda não estavam preparados? Veja que Jesus aí está se valendo de uma figuração de linguagem, para falar que com a obra que ele faria, tudo estaria pronto para nós vivermos eternamente com o Senhor. Ou seja, a nossa esperança, a esperança gloriosa, futura da igreja, estaria garantida. Então veja, Jesus promete que nosso futuro está garantido quando diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não há nenhuma dúvida de onde é essa casa do Pai, né? Jesus, ensinando-nos a orar, ele disse, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Claro que a casa do Pai, aí muita gente, para tentar ajustar a Bíblia à sua escola de pensamento, tenta torcer esse texto, dizer que a casa do Pai é o templo. Não, nada disso. Está claro, irmãos, que a casa do Pai é o céu. Ele é o Pai celestial, Pai nosso que estás nos céus. Mas o que o Senhor quis dizer com a promessa, vou preparar-vos lugar? Ele quis dizer, por meio de sua obra redentora, mais precisamente o que vinha em seguida, que era a sua morte e a ressurreição, porque a rigor a sua encarnação também faz parte da obra redentora, mas agora ele está se referindo mais precisamente à sua morte e à sua ressurreição. Então, com esta obra redentora, a porta do céu se nos abriria, estaria aberta para nós recebermos as bênçãos de Deus, ou a porta estaria aberta também para nos receber. Ou seja, o Senhor compara a morada eterna dos salvos a uma grande casa com muitas moradas. Esse termo morada também pode ser traduzido para ou por salas, muitas salas de estar, muitos quartos, alguém poderá dizer. Então, moradas aí quer dizer que tem lugar para todo mundo. É esse o sentido. Olha aqui, fazendo uma citação de Osborne, mais uma vez, a ênfase não está na natureza luxuosa das moradas, mas na ampla provisão que Cristo fez. Há espaço mais do que suficiente para abrigar todos os santos. Então, o que Jesus quis dizer? Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, ele está como que usando aí, ele está usando, na verdade, uma figuração de linguagem para dizer, olha, há espaço para todo mundo. Você que é salvo, você vai habitar para sempre com o Senhor. Você vai estar onde eu estiver, você estará também. Então, é essa a ênfase. Mas vamos para o terceiro ponto, que aqui tem uma ênfase escatológica bastante interessante, que é a primeira menção clara no Novo Testamento, no sentido de cronologia de quem falou, claro que no sentido
da publicação do livro, claro que as epístolas de Paulo vieram antes do que João, né? Antes de João. Mas no sentido de quem falou primeiro, claro que Jesus falou antes de Paulo. Então, do ponto de vista cronológico de quem falou, esta é a primeira promessa do arrebatamento no Novo Testamento. Então veja, em João 14, 1 a 3, temos a promessa do arrebatamento da igreja. Depois de o mestre dizer aos discípulos que não deveriam estar com seu coração turbado, mas crer em Deus Pai e também em Deus Filho, garantiu que na casa do Pai há muitas moradas. Em seguida, ele fala de sua obra redentora e promete: virei outra vez e vos virei outra vez, é uma volta. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vamos pormenorizar isso aqui. Bom, aqui temos a promessa de um futuro glorioso. Jesus prometeu aos discípulos, que ali eram os representantes da igreja, claro. As palavras de Jesus, portanto, se dirigem a nós também. Vos levarei para mim mesmo. O verbo levar aí é um verbo muito conhecido no grego, que é paralambanon, que é tomar, raptar, tomar com força, rapidez, violência. É isso que é arrebatar. Hoje em dia tem gente confundindo arrebatar com ser assunto aos céus. Eu já vi alguém dizendo, Jesus foi arrebatado. Não, Jesus não foi arrebatado. Jesus foi assunto aos céus. Por isso que os discípulos ficaram olhando Jesus subir. No arrebatamento não é dessa maneira, é num abrir e fechar de olhos. Ah, mas isso fala da ressurreição. Ah, isso fala da transformação do corpo. Não, meu irmão. O arrebatamento é um evento só, que tem, claro, alguns elementos que o compõem. Mas tudo isso, não há razão para você desmembrar os acontecimentos, porque é tudo de uma vez só. Paulo falou, eis que vos digo um mistério. Tudo de uma vez só que eu falo. Claro, vai ter uma coisa após a outra, mas no tempo de Deus, Paulo fala de maneira didática. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Mas veja que os que estivermos vivos, seremos... Agora veja, seremos juntamente com eles, porque às vezes alguém parece que quer pôr um intervalo aí. Não, primeiro os mortos têm que ressuscitar, só depois que a igreja vai ser arrebatada. Não, nós vamos subir juntos, iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Então veja, é a ideia de paralambano, é raptar, é coisa rápida, é com rapidez, é com violência, não é lentamente, todos olhando a pessoa subindo, não, isso aí foi na ascensão de Jesus. Não vá confundir ser assunto aos céus com ser raptado, ser arrebatado, são coisas diferentes, são conceitos diferentes. Então veja, levar é tomar, aparece em outras partes do evangelho com esse mesmo sentido. O de raptar, tomar com força, violência, rapidez. Em Mateus, especialmente, no sermão profético de Jesus, versículos 40 e 41 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor usa esse verbo para fazer alusão ao arrebatamento. Eu falo alusão porque ele não fala diretamente do arrebatamento, mas sem dúvida é uma alusão. Duas pessoas trabalhando lado a lado no campo, uma é levada, outra é deixada. Duas mulheres moendo grãos, uma é levada, outra é deixada. Apenas 2 dias depois, Jesus usou a mesma palavra no cenáculo na noite anterior à sua crucificação. Lembre-se, João 14 é uma das nossas 3 primeiras passagens, 3 principais passagens do arrebatamento. As pessoas serão pegas de surpresa, diz David Jeremiah. As outras 2 passagens, já que são 3, são justamente 1 Tessalonicenses 4, as outras 2, não é? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 a 55. Essas 3 passagens, João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 55 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, são realmente as passagens que falam do arrebatamento. Os irmãos pós-tribulacionistas às vezes querem colocar o arrebatamento lá em Mateus 24, 29 a 31, que ali não tem nada com o arrebatamento. Querem colocar o arrebatamento em Apocalipse 19, 11 a 21, ali também não é o arrebatamento. Ali é a descida de Jesus à terra. Quando você tenta juntar esses 2 eventos que são distintos,
você cria o chamado arrebatamento ioiô. Porque com esse arrebatamento ioiô, a igreja sobe e já tem que descer. Ou seja, ela não entra no céu. E nós estamos vendo aqui que a igreja tem que entrar na casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. E a casa do Pai é o céu. Por isso que Paulo falou, a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso semelhante ao seu. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Então veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Agora, Paulo, ele faz menção do que Jesus falou em João 14? Faz. Só que João não estava escrito ainda. João vai escrever o Evangelho de João 30 anos depois, praticamente, depois da morte de Paulo. Mas como que Paulo cita, então? É porque ele está citando as palavras de Jesus, que, claro, antes de elas serem registradas, elas já estavam sendo repetidas pelos apóstolos. Por isso que Paulo, inclusive, falou, na noite que foi traído. Ele cita, claro que Paulo também, outro detalhe, além de Paulo ter conhecido os apóstolos, lembremos-nos de que Jesus apareceu várias vezes a Paulo, algumas vezes pelo menos, Jesus, que estão na Bíblia, Jesus apareceu a Paulo e por isso que ele falou, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Ele recebeu por quê? Porque o próprio Senhor Jesus comunicou-lhe verdades. Então ele sabia do que Jesus tinha falado na noite que foi traído. E justamente na noite que Jesus foi traído, foi que Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e assim por diante. E ele disse também essas palavras sobre o arrebatamento, virei outra vez e vos levarei. Veja, isso está tão claro, porque quando Paulo fala do arrebatamento, ele repete com outras palavras o que Jesus disse. Olha aqui, ó. Não há dúvida de que o apóstolo Paulo tinha em mente essa promessa do Senhor quando escreveu sobre o arrebatamento. Aqui uma citação importante de David Jeremiah. Embora escrito, ou melhor, aqui é de John Alvar, embora escrito muito depois da revelação paulina sobre o arrebatamento, conforme registrada nas epístolas de Paulo, o registro que João faz das palavras proferidas por Cristo no cenáculo, na noite que antecedeu sua crucificação, é considerado por muitos a primeira menção clara, porque Mateus 24 é uma alusão, aqui é uma menção clara sobre o arrebatamento a partir de um ponto de vista cronológico. Então veja, David Jeremiah faz uma brilhante comparação das palavras de Jesus em João 14, 1 a 3, com as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Muito interessante isso. No novo livro que a CPAD acaba de publicar, eu tinha visto isso já, David Jeremiah, porque eu sou um leitor de David Jeremiah, quando ele lança seus livros em inglês, em espanhol, e eu estou viajando e eu tenho oportunidade, eu adquiro. Então eu já conhecia essa comparação de David Jeremiah, mas agora eu posso citar também em língua portuguesa, porque está no livro que a CPAD acaba de publicar, que eu coloquei até aqui na parte das referências. Você que tem o roteiro, você vai ver lá. Então veja, David Jeremiah faz uma brilhante comparação das palavras de Jesus em João 14, 1 a 3, com as de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, as quais apresentam 7 paralelos, diz David Jeremiah, marcantes e colaborações reconfortantes. Quais são esses paralelos? Veja, o problema. Qual era o problema? Jesus menciona, não se turbe o vosso coração. Aí Paulo faz a mesma menção, coloca a mesma ênfase, mas com outras palavras. Olha aqui, ó. Para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não é para ficar triste. E Paulo falou, para que não vos entristeçais. Então o problema era esse. Aí veja, o ponto. Qual é o ponto? Jesus falou, credes em Deus, crede também em mim. É para crer em Jesus. Aí Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4,14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, só que a diferença é que Jesus,
ele falava de algo que ainda iria acontecer, a sua morte e a sua ressurreição. E Paulo já está falando de algo acontecido. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, mas o ponto é o mesmo, crer em Jesus. A proclamação qual é? Jesus falou, vô-lo teria dito. E aí Paulo diz, dizemo-vos, pois isto. Olha aí. Outro ponto, a promessa. Outro paralelo, a promessa. Jesus falou, virei outra vez. E o que disse Paulo? A vinda do Senhor. Virei outra vez a vinda do Senhor. O propósito, para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo. E aqui o que diz Paulo? A encontrar o Senhor nos ares. Olha aí a trasladação, a ideia da trasladação, que não está presente. Os irmãos pós-tribulacionistas não consideram isso, que a ideia da trasladação não está presente nas passagens que falam da descida de Jesus à terra, porque é depois do período tribulacional, não é antes. Ali ele já vai descer com a igreja, depois da igreja ter passado pelo céu, já ter participado das bodas do Cordeiro, é tudo muito claro. Em Apocalipse nós temos isso e, aliás, nós concluímos há pouco uma série aqui no nosso canal, Apocalipse perícope por perícope. Se você ainda tem dúvida, procure aí, veja essa playlist. É um verdadeiro curso, modéstia à parte, de Apocalipse, com abordagem de todos os capítulos, os 22 e todos os versículos, que são 404. Então o propósito, para mim mesmo, a encontrar o Senhor. O plano, vos levarei. E aí o texto de Paulo diz, seremos arrebatados. Olha aí, a trasladação. Vos levarei, era o plano. Seremos arrebatados. O lugar, para que onde eu estiver sejais vós também, disse Jesus. E Paulo, estaremos sempre com o Senhor. Então, onde nós vamos estar com o Senhor? No céu. A nossa cidade está no céu. Que maravilha! Vamos adiante agora para o tópico 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro ponto, a dúvida de Tomé. Essa dúvida de Tomé é o ponto fulcral aí, é importante, porque foi essa dúvida de Tomé e a sua pergunta, que é uma pergunta para muita gente, uma pergunta absurda, porque Jesus está aqui, ali como que concluindo a sua aula e dá a impressão que Tomé não prestou atenção em nada, porque ele faz uma pergunta aparentemente esdrúxula. Mas essa pergunta que Tomé fez foi a pergunta que motivou Jesus a dizer esta linda expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, Tomé aparentemente não ouviu ou não entendeu a resposta de Jesus, a resposta de Jesus tinha dado a Pedro há pouco tempo, ainda no cenáculo. Pedro fez uma pergunta parecida ali com a de Tomé. Aliás, Pedro perguntou primeiro. E depois que Jesus respondeu a Pedro, ele começou a dizer, olha, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí, quando Jesus diz isso, Tomé, parecendo estar totalmente fora de sintonia de tudo que tinha acontecido ali, ele diz ao Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Na verdade, Tomé perguntou, não é? Ele estava como que respondendo o que Jesus falou, mas com uma pergunta. Com essa pergunta, ele se colocou num nível de entendimento muito limitado. Entretanto, sua pergunta provocou uma das frases mais importantes da palavra de Deus, especialmente quanto à nossa gloriosa salvação. Porque Jesus lhe disse exatamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então note, disse-lhe, o que Jesus falou então foi para Tomé. Essa declaração que hoje, claro, nós aplicamos a todos, mas Jesus disse especificamente para Tomé. Veja a importância, Tomé que é tão criticado, é o incrédulo e tanta coisa. Pois é, lembre-se de que ele foi a pessoa que provocou essa declaração do Senhor. Vamos para um ponto segundo agora, sobre as incertezas de Pedro e Filipe.
Pedro, no cenáculo, perguntou ao mestre, após a saída de Judas: para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes ir, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Veja como Jesus estava sendo enigmático ali com Pedro. Quando ouviu isso, Pedro reagiu: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha como Pedro era impetuoso. O mestre conhecia muito bem a Pedro e lhe perguntou: tu darás a tua vida por mim? E antes que esse impulsivo apóstolo falasse de novo sem pensar, Jesus concluiu: na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Ou, em outras palavras, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes negará. E só um detalhe aqui, irmãos: o galo aqui é galo mesmo, viu? Eu não sei o que acontece hoje em dia, que tem os revisores da Bíblia. Não, esse galo aí na verdade não é um galo, na verdade tinha a trombeta dos romanos, o galicínios. Irmão, está escrito no texto grego que é galo. Para que mudar o que está na Bíblia? Está claro. Ah não, mas naquela época não tinha galo. Tinha galo, pode pesquisar que tinha. Ah, mas lá onde Pedro estava não tinha. Aí você começa a divagar, tá vendo? E é interessante como as pessoas acreditam nisso e rejeitam o que está escrito claramente na Bíblia. Irmãos, é galo, está escrito galo. O galo cantou. Eu até ironizo às vezes, né? Quando Jesus chegou lá diante de Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos. Então, numa nova tradução seria: quantas vezes a trombeta quis ajuntar as suas trombetinhas. Não, irmão, é galo. É galo e galinha. Onde tem galinha tem galo. Tá certo? Então, abrindo aqui um parênteses, até bem humorado, claro que isso não é algo fundamental, mas, irmãos, é preferível ficar com o que está escrito. Está escrito galo. Ah, irmão Ciro, mas é uma trombeta. Tá bom, se você quer insistir que é uma trombeta, tá bom. É uma trombeta que tinha bico, tinha asas, tá certo? Muito bem. Em verdade te digo que nesta mesma noite, disse Jesus, antes que o galo cante, né? A trombeta toca, o galo canta, né? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Filipe, por sua vez, mais adiante, no mesmo sermão, quando o Senhor afirmou que conhecê-lo era o mesmo que conhecer o Pai, esse apóstolo, Filipe, demonstrando certa ingenuidade, todos eles ali estavam, parece que meio suspensos, né? Não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele fez um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai, dá-nos uma garantia aí, dá-nos uma garantia, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a resposta do Senhor qual foi? Uma resposta desconcertante: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Mas vamos adiante. Ponto 3 agora, o engano de Judas. Aqui, irmãos, um ponto que eu coloquei até para estudo. Na lição até não tem assim um desdobramento sobre isso, mas eu sei que muitas dúvidas surgem quando nós estudamos sobre Judas, e eu, para provocar um pouco aí dessa polêmica, para você também aprender, meu objetivo é esse, eu pormenorizei melhor isso aí no roteiro, tá certo? Então você que é membro do canal, tem aí algo para estudar. O engano de Judas Iscariotes. Quando João estava reclinado no seio de Jesus, Pedro fez um sinal para João, para que João perguntasse ao Senhor quem era o traidor. Estavam todos curiosos, mas como assim? Um de nós é o traidor? Veja que Judas era alguém acima de qualquer suspeita, apesar dos problemas que foram descobertos posteriormente, claro, porque não pense você que quando os apóstolos escreveram sobre Judas, eles escreveram ao mesmo tempo que as coisas iam acontecendo. Não.
Eles escreveram depois, então eles tomaram conhecimento depois de que Judas era o traidor, de que ele metia a mão na bolsa para tirar o dinheiro, por isso que depois eles carregaram na tinta. Mas até aquele momento, Judas era como um deles. Era difícil saber qual dos 12 ali era o traidor. Na verdade, o mestre então lhes dera uma dica, por assim dizer: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair, antecipando o destino desse traidor. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. Olha que palavra forte. Vamos aos detalhes. Primeiro, o cinismo de Judas. Sabendo que o traidor já estava sob influência maligna, por que Jesus alertou a todos, dizendo-lhes, ai daquele? Jesus não podia dizer logo, ai de você, Judas. Veja que interessante. Jesus nunca disse que Judas era o traidor. Jesus nunca falou assim, Judas, tu és o traidor. Mas ele sempre dava ali as dicas, como diríamos hoje. Agora, na maioria das vezes em que Jesus disse ai deste ou ai daquele, referiu-se a quem está desprezando a oportunidade de arrepender-se. Aí quando ele falou daquelas cidades, ai de ti e tal. Judas, cinicamente, já que a traição estava em curso, perguntou-lhe, porventura sou eu? Claro que era ele sabia. Mas porventura sou eu, Rabi? Olha o cinismo. E ele respondeu, de modo objetivo, tu disseste. Jesus, mesmo assim, tendo a oportunidade, podia falar, sim, é você mesmo, seu traidor, seu miserável, você tanto tempo andando comigo e me traíste. Não, Jesus falou, tu disseste. Jesus sempre se referia à traição de Judas de modo indireto. E depois chegou o momento em que, quando Judas beijou Jesus, aí Jesus fez uma pergunta para provocar ali a sua reflexão. Já no Getsemane, quando Judas, claro, deu ali a pista, deu a indicação de que, olha, aquele que eu beijar é ele, é o homem. E aí quando ele beijou Jesus, Jesus falou assim, com um beijo traz o Filho do Homem? Ele próprio, Judas, depois já tendo consumado a sua traição, ele reconheceria, pequei, traindo sangue inocente. Mas perguntas importantes aqui sobre Judas, que estas que eu falei que são para estudo. Primeira, Deus decretou que Judas seria o traidor? Muita gente prega isso. Não, Judas já nasceu com uma figurinha carimbada, não tinha jeito, ele nasceu para trair, já veio só para isso. Veio só para isso. Mas quando você olha para a Bíblia com mais cuidado, você vai ver que não é bem assim. Alguns teólogos insistem nessa ideia, e nesse caso não haveria a mínima possibilidade de Judas escapar do seu destino, porque está escrito. E é o que eles dizem. Agora, segundo as profecias, a Bíblia não diz que Judas era o traidor. A Bíblia diz que ele seria traído por um amigo que comia com ele. Porém, Judas não praticou esse ato por imposição divina. Deus seria injusto se fizesse isso. Judas escolheu trair o Senhor e teve tempo de se arrepender. Isso é o que a Bíblia diz. A ênfase de Jesus de que seria bom para o traidor não ter nascido indica que Judas tornou-se o traidor. Por quê? Veja, o que você entende quando Jesus disse seria bom que ele não tivesse nascido? Eu coloquei aí para você pensar o seguinte: se a mãe de Judas, por exemplo, tivesse sofrido um acidente e a criança, o menino, Judas, tivesse morrido ainda no ventre da sua mãe, antes que ele viesse a nascer, imagine, a criança morreria ainda na fase intrauterina. Se isso tivesse acontecido, ou se ele tivesse morrido ainda na infância, vamos dizer assim, antes de ter as suas faculdades mentais plenamente desenvolvidas, se ele tivesse morrido nessa fase, teria sido melhor para ele, para Judas. Por quê? Porque assim não teria tido a oportunidade de se tornar o traidor, porque ele não nasceu traidor, ele se tornou traidor, ele escolheu ser traidor. Assim como o anticristo não vai nascer anticristo, ele vai se tornar. João até falou, como vem o anticristo, muito se tem feito. Não é que já nasceram anticristo, muito se tem feito anticristo.
Porque Deus não é injusto de criar alguém, fazer alguém vir ao mundo só para fazer um ato mau. Veja, filosoficamente, pensando, se você chegar lá, se Judas realmente ele veio com uma figurinha carimbada, imagine no dia do juízo final. Ele vai dizer, mas espera aí, Senhor, eu vou ser condenado ao inferno por quê? Eu fui obediente ao meu chamado. Eu não fui escolhido para trair o mestre. Eu não sou uma figurinha carimbada. Eu tive opção? Não tive. Eu já nasci com essa marca, com esse estigma. E eu cumpri o meu papel, ainda eu vou ser lançado no lago de fogo? Não. Ninguém vai poder se justificar naquele dia. Judas, na verdade, ele escolheu. Ele desviou-se, a Bíblia diz, indo para o seu próprio lugar, ou seja, indo para o lugar que ele próprio escolheu, diz Atos 1:25. Mas outra pergunta atrelada a esta: Judas podia ter se arrependido? No cenáculo, ele já estava sob a influência do maligno. E quando Pedro e João e seus companheiros quiseram saber quem era o traidor, o Senhor lhes respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou aquele que mete comigo a mão no prato. E aí até eu coloquei algo importante aí, citando um autor importante, que é o Gower, sobre o bocado molhado. O bocado molhado que era oferecido para um convidado. Era uma maneira de honrar o convidado. Então, Gower diz aí, e eu concordo com ele, que Jesus estava sendo misericordioso com Judas, como que dando a ele uma oportunidade, como que honrando Judas e dizendo: Judas, você ainda pode se arrepender. João deixa claro que o Iscariotes escolheu ser traidor, já que colocou a mão no prato junto com Jesus. Foi exatamente nesse momento da decisão de Judas que entrou Satanás em seu coração, entrou nele, e o Senhor disse: o que tendes a fazer, ou o que fazes, faz-o depressa. Uma outra pergunta: Judas perdeu a salvação? Se ele perdeu é porque um dia ele teria sido salvo. Muita gente acredita que Judas nunca foi salvo. Eu creio que Judas foi salvo um dia, porque Jesus não escolheria um apóstolo que não era salvo. Eu creio que isso, na verdade, é prático, porque, e é muito claro no Novo Testamento, para o obreiro ser obreiro, primeiro ele tem que ser salvo. Quando diz lá em Atos 6:4, escolhei dentre vós, Atos 6, 1-5, não é? Escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Agora, para ser esses homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, primeiro eles têm que ser, obviamente, salvos. Como que alguém pode ser cheio do Espírito Santo se não foi primeiro salvo? Então, claro, quando o Senhor escolheu Judas para ser obreiro, é porque Judas era um discípulo, era alguém que tinha tido a experiência da salvação. O amoroso Salvador lhe deu todas as oportunidades para se arrepender. Entretanto, depois que Satanás entrou em seu coração, nada mais poderia ser feito. Judas recusou todas as oportunidades que recebeu do próprio Senhor Jesus. Ao fim e ao cabo, foi a sua própria escolha que selou o seu destino eterno. Veja que tesouro de conhecimento que ele perdeu por ter abandonado o cenáculo. Por causa do dinheiro, ele perdeu essa oportunidade e, por causa de míseras 30 moedas de prata, ele desprezou tudo, inclusive a própria salvação. Ele não quis permanecer na mão do bom pastor. Quando Jesus fez a promessa aos 12 de que eles se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, Judas estava presente. Ou seja, todos ali eram salvos, porque para poder qualificar-se para receber essa promessa, claro, a pessoa tinha que estar salva. Para Jesus ter prometido aos 12, olha, vocês vão se assentar comigo, aos 12, a promessa era para os 12. Todos eram salvos. Aí Judas apostatou da fé e por isso que ele precisou ser substituído. Não pense em você que Judas foi substituído porque ele morreu, porque Tiago também morreu. Quando você lê Atos capítulo 12, Tiago não morreu? Tiago morreu. Tiago, irmão de João. Agora, você vê os apóstolos falando, vamos escolher um substituto para Tiago, porque Tiago morreu, tem que colocar outro no lugar dele. Não precisou substituir, porque aliás, se fosse necessário substituir cada apóstolo que morresse, até hoje nós teríamos os 12, não é verdade? Ah, Pedro morreu, vamos colocar o sucessor de Pedro.
João, vamos colocar outro lugar de João. Ah, morreu o André, vamos pôr outro lugar de André. E aí depois, aquele que sucedeu o André morreu, vamos pôr outro lugar dele. Aí teríamos os 12 até hoje. Mas por que nós não temos os 12 até hoje? Porque o colégio apostólico era formado apenas pelos 12 originais. Na medida que eles foram morrendo, claro, não precisou mais substituí-los. No caso de Judas, por que precisou haver substituição? Porque Judas perdeu a salvação. E há uma promessa de que os 12 vão governar juntamente com Jesus. É essa promessa aqui de Mateus 19, 28. Então veja, são provocações para você estudar a sua Bíblia. O terceiro e último tópico agora é só... Eu tenho percebido que na maioria das lições o terceiro tópico é mais uma conclusão para nós apenas enfatizarmos o que já foi dito, e é exatamente isso que acontece aqui no terceiro tópico, caminho, verdade e vida. Então nós temos aqui o desmembramento dessa declaração, que é uma só, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas aqui nós temos eu sou o caminho. A frase completa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, resume, na verdade, o conteúdo soteriológico do Evangelho de João, anterior ao discurso de Jesus no cenáculo. Então eu coloquei aí, veja, as declarações de Jesus em João 3 a 7, você tem ele falando lá com Nicodemos, e ele disse, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus apresenta-se aí como caminho para a vida eterna. A mulher samaritana diz que ele é o Cristo. Depois ele fala aos judeus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E assim vai, eu coloquei então várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e todas as declarações, conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todas essas declarações de Jesus culminam nesse resumo que ele menciona para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aí o ponto 2, eu sou a verdade. Nós vemos aí uma continuidade. Jesus não é uma das muitas verdades, sim a verdade. Re aletheia, no grego, re aletheia, né? Nessa progressão, quem conhece o caminho passa a ter comunhão com o amém. Olha outro ponto interessante. Ro amém, no grego, é literalmente o fiel, o verdadeiro. Jesus várias vezes, ele disse em verdade, é justamente essa palavra amém no grego. E o nome de Jesus é o amém. Então, como este que é chamado o amém, o verdadeiro, o fiel, ele garante as verdades das promessas de Deus. E assim por diante. Eu faço citações de Horton, Vincent. E o terceiro ponto, eu sou a vida. Em grego a frase em apreço tem o artigo definido antes de todos os títulos de Jesus. É interessante, no grego é ego eimi, re rodós, kai re aletheia, kai re zoe. Então veja, re rodós, re aletheia, re zoe. Veja que são 3 palavras femininas, senão seria ro. Mas tanto caminho quanto verdade e vida são precedidos de um artigo definido. Por quê? Jesus é o caminho, ele não é um caminho. Jesus é a verdade, ele não é uma verdade. E Jesus é a vida. Portanto, entrar pela porta e seguir pelo caminho indica que a vida cristã é um processo. O pecador conhece a verdade e é liberto por ela. E a partir daí é guiado no caminho pelo verdadeiro Deus. Esse processo também pode ser denominado de santificação, que implica manter-se no caminho estreito, em obediência ao Senhor, combatendo contra o pecado, pregando somente a verdade. Ou seja, quem trilha o caminho da verdade tem vida com abundância. Que maravilha! Chegamos então aí à conclusão. Sim, eu falei da obra de David Jeremiah, não é? Então veja que as obras que eu estou utilizando, você pensa, às vezes os irmãos pensam que as coisas são meio como se eu fosse um robô, não é? Ou se eu estivesse consultando o chat GPT e, irmão Ciro, cadê a lição? Já está pronta? Estou esperando, quando que vai ser liberado? Irmão, eu levo dias, pelo menos 2 dias
para preparar esse material, que eu levo a sério. Não é fácil, não. E aqui as fontes consultadas, olha, ó, French Harrington, o próprio pastor Elianai Cabral, a sua obra, né? John Davis, Ralph Gower, que eu citei, Horton, Larry Hurtado, aqui ó, David Jeremiah, era essa obra que eu queria citar, O Grande Desaparecimento, que é um lançamento da CPAD, uma obra muito boa. Mas vamos então para a leitura aqui da conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né, por gentileza, compartilhe, inscreva-se no meu canal e se você quiser nos ajudar e também ter benefícios, como vídeos exclusivos para os membros e também acesso a esse nosso material, que modéstia à parte é um material muito detalhado, com muitos pormenores, não é? É só você se tornar membro do nosso canal. Clique no botão Seja Membro, se você estiver acessando pelo computador, ou se você estiver acessando pelo celular, veja aqui na descrição desse canal, tem um link. Você clica no link e você faz o cadastro para se tornar membro do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.